Tarde. Estamos começando aqui a gravação do nosso encontro de estudo, né, do nosso curso de grego clássico e koiné no nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará. E quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento. Estamos aqui com Cícero, José Marcos, e estamos trabalhando com o método Atenas D, no capítulo 20, na primeira parte, mas ainda continuando a mesma sequência do capítulo 19, que era o título era Ronostos, que era a volta para casa, né? Ronostos aqui vai ser o Ronostos Gama, né? Seria a terceira parte, né, da volta para casa, né? E aí nós tínhamos aqui uma uma imagem, né? É uma imagem de uma espécie de ruína e numa colina, né? E tinha uma legenda. Quem pode ler pra gente a legenda? Eu vou tentar ler, professor. En autos, tois, sumati, ton, Não é agame, Domace. tomati. Não, é Domace. Aliás, domati. Domati, Não, ton, Domace. domati. Ton, É tu. aliás, tu, peraí. Agamenuos. É isso? Agamemnonos. Agamenon é istanto. É Isso. isso aí? Ristanto. Tanto. Ritanto. Ris, Ristanto. ristanto. Tanto. Ristanto. 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 En autores tois domaci tu Agamemnonos ristanto. Vocês dois tentaram, conseguiram fazer a tradução da frase? Tem alguma palavra que seja mais difícil? Eu não tentei, não, professor. Eu sempre tento fazer as traduções depois. Uhum. Não, assim, Cícero. Também essa semana foi difícil, professor. Só dei uma olhada só no material, mas não consegui traduzir, não. Não, assim, o que. Mas nessa frase aqui, qual a palavra é transparente para você, Cícero? Pelo menos, assim, eu só reconheço a palavra casa aqui, professor. Casa. E qual Né? seria a casa? Altus, porque eu tô olhando assim como se fosse uma fortaleza nessa, Isso. Mas que tipo de né? casa Pela seria? foto, né? Que tipo de casa seria? Um Seria uma casa palácio. normal? Não, casa normal acho que não é não. Para a época, Você chamou de mas fortaleza, né? fortaleza. Parece a fortaleza por conta da altura onde eles estão. E eles sempre faziam as fortificações de defesa nos montes, né, para poder verem de longe a invasão inimiga. E as paredes eram grossas, né, para suportar qualquer ataque, né, e a altura também, né, elas eram altas para poder dificultar a escalação, né. Isso. Aí eu estou imaginando que assim, lateralmente seria uma fortaleza, né, Uhum. seria uma casa fortificada, né. Aí, normalmente, a palavra que daria o nome é isso aí, né? É esse domace. Domace. Esse Então, domace aí seria um palácio. Palácio. palácio, né. E tá no E plural. esse, e esse Agamenon aí tá me parecendo o nome Agamenon, né. Isso, exatamente. E essa imagem, né? Ela é de Micenas, né? E aí essas ruínas, né? Seriam, né?
é conhecido como o Palácio de Agamenon, né? É. Então, aqui a frase, o que a frase diz, você tem que perceber que a palavra para palácio, palácio está no plural, né? Tá aqui como se fosse doma-se, mas assim, eu não lembro se era o singular era domas ou era outra coisa, dome. Qual é o singular do palácio, gente? É dome ou é doma? Eu não estou lembrado não, professor. Cícero, consegue aí buscar rapidinho? É doma ou é doma-se? Lembrando que é com ômega, né? Eu não sei se é dome ou é doma. Doma, talvez seja doma, mas talvez. Porque doma existe no grego moderno. Doma, zoma. Mas no grego antigo, acho que era doma com acento circunflexo, né? No e é um neutro, né? Um neutro da terceira declinação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não, acho que eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou. É, deixa eu ver aqui. Essa palavra, ela. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim, é uma Eu estou palavra achando que que. Cícero caiu ali. É uma Ah, não, palavra, ele está ouvindo, ele está respondendo. é uma palavra que tem, assim, alguns. Tem cognatos, né? Em outras línguas, e no proto-indo-europeu teria uma palavra como dom, né? E ela teria uma relação com despotes. Vocês já viram já despotes como senhor, né? Então teria o doma, né? Teria, né? Seria um quarto principal, um hall, né? Ou pode ser uma casa, né? Mas também pode querer fazer referência, né? Ao uma ao templo, ao mundo subterrâneo, né? Então tem Ele, algumas. po- ele pode ser templo também, professor? Sim, no singular pode ser um templo, Eu mas vou é mais identificar no uma contexto. figurativamente, né? Porque seria a casa. Não, eu estou dizendo que só no contexto é que eu consigo identificar, porque tem palavras que são assim, né? Que no contexto é que você identifica qual o sentido dela, Isso. né? Aí também pode se fazer referência à família, né? Uma família nobre, né? Deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas eu vou aqui mandar o link para que vocês deem uma olhada aí no celular. Depois, deixa eu ver aqui no. Aqui o Cícero botou já edifício, casa, palácio. Eu não tinha visto, porque ele estava falando, não estava falando, estava só escrevendo, né? Ele botou aqui, ó, domo, edifício, casa, palácio, só que essa aqui é masculino. Tem uma versão, tem domos masculino e tem doma com neutro, né? Eu acho que essa aqui era o neutro, né? Não era não era o masculino. Mas o significado básico é muito parecido.
Significado básico é muito parecido. É que vocês viram aqui, olha, Rodomos. Eu estou mostrando na gravação, viu, gente? Eu estou olhando no chat. O Cícero mandou, existe Rodomos, mas eu acho que aqui nessa frase não é esse aqui, porque vocês percebem que está com um ômicron aqui e lá tem um ômega. Então acho que esse aqui é essa segunda palavra, doma, com ômega, né, com acento circunflexo, né? Genitivo domatos, então é da terceira declinação. Aí diz house, chief room, hall, e no plural, né? Pode ser uma casa singular, né? Ou o hall dos deuses, o mundo subterrâneo, um templo, né? Aí doma cadmeium, né? Cadmeium seria como se fosse assim o topo eu não sei se o doma cadmeium seria de Cadmus. Parece que faz referência à cidade de Tebas. Doma Cadmeius faz referência à cidade de Tebas. Referência, né, a lenda, a um rei lendário, que acho que deve ser o Cadmus, né? Aí diz o topo da casa, sei lá. House top, eu não tenho certeza se é topo da casa ou se significa um tipo de casa que fica assim no topo, né? Como essa aqui da imagem, que fica como se fosse o topo de uma colina, né? Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? O Eu David estou, professor. comentou agora por escrito no chat que tem o rei Cadmo, fundador de Tebas. Sim, quando quando ele diz Doma Cadmeion e querendo dizer Tebas, né, deve fazer referência, né, a esse rei lendário, né, o Cadmo, que teria fundado Tebas. Então aqui na frase, a frase acaba dizendo assim, né, esse ristanto, acho que vocês têm que traduzir como eles estavam de pé, né? Eles estavam de pé, aonde? No palácio de Agamenon, ou no próprio palácio de Agamenon, né? Porque tem aquele altois, né? No próprio palácio de Agamenon. Tranquilo, gente? Tudo, eu estou entendendo. Eu estou até vendo aqui no dicionário, professor, na internet, que ele cita as fontes. Eu não sei, eu acho que é o mesmo que o senhor está usando aí, não sei. Ele diz aqui, em Homero, por exemplo, na Ilíada, quando ele cita como sala principal, depois ele cita como salões dos deuses, está lá na Ilíada também. Sim, sim. É irado. Aí aparece em Deuteronômio e no Evangelho de Mateus. E ambiente doméstico ou área da família, né? Mas aí está associado a lar, no caso, né? Isso, Um exatamente. ambiente, ambiente A morado, ideia né? é associar a família, né? Associar uma casa e o local de morada, vamos pensar assim, né? Isso, exatamente. Aí é que deixa eu descer um pouquinho a compartilhamento agora. Então a gente já encerramos aqui, né? A discussão a respeito da legenda da imagem. Vamos falar um pouco do que aparece aqui no vocabulário. No vocabulário aparecem alguns verbos e alguns substantivos. Areskei, aresei, erese. Esse é um verbo que ele chegou no grego moderno. O modo mais comum hoje em dia no grego moderno para você dizer que gosta de alguma coisa. Só que ele é impessoal, no sentido de que ele fica na terceira pessoa do singular. Ele se parece um pouco com o espanhol, que a gente diz me gusta pizza, sei lá, pizza me agrada, né? Ou acho que é isso, me gusta, né? Só que aqui literalmente seria alguma coisa assim, tipo, me agrada, né?
esse areskei, né? Me agrada, né? Aresei, né? Erese, né? Seria, né, o futuro, né? O auristo, né? O interessante é que no grego moderno, acho que ficou igual ao futuro, né? Então ficou arese, não ficou esse capa no presente caiu, né? No grego moderno. Então você diz assim, muarese. Ele vai com o, o, o genitivo, né? Muares, né? Tipo, no grego moderno. Mas aqui ele diz que é impessoal e que combina com dativo. Só que eu não sei se o que vai para o dativo é o sujeito, que mais ou menos o sujeito, né? Ou aquele que gosta, ou se o que vai para o dativo é aquilo, a coisa gostada. Eu não sei, pelo menos no grego antigo eu não lembro agora. Vocês, David, você olhou já o texto para saber se aparece essa palavra no texto? Ainda não, né? Então o que eu posso comentar sobre essa palavra é que ela vai chegar no grego moderno, mas vai mudar um pouquinho, vai ficar só arese. E você tem assim, muarese, né? De tipo, me agrada, eu gosto disso. Aí o que eu quero dizer com isso é que esse verbo serve, a gente fazendo uma perífrase, né? A gente pode dizer eu gosto disso, né? Eu gosto disso. Aí aqui, deknimi é bem mais comum. Deknimi é mostrar, né? Eu mostro. Então o imperfeito é edeknin, o futuro é deixo, o aoristo é edeixa, o perfeito é dedeika, aí esse aqui eu acho que é o perfeito médio ou é passivo dedeigmai, e esse aqui deve ser passivo, edeikten, né? Acho que é o aoristo passivo, edeikten. Aí aqui não sei se vocês já viram palavras parecidas, né? Mas a gente tem a gente tem assim umas terminologias gramaticais que a gente fala de deíticos. Deíticos são palavras que servem como pronomes demonstrativos, servem para apontar, para fazer referência, né? Então, deknumi, deknumi, deknumi seria isso, se apontar, né? Mostrar alguma coisa, né? Aí, cathoral, né, seria, né, um derivado de catar e roral, né, um composto, né, de catar e roral. Catar, né, seria da ideia de para baixo e roral de ver, de olhar, né. O futuro seria catopsomai, o aorista seria cateidon, né. Então é uma coisa como esse aí você pode encontrar dando a ideia de olhar para baixo, mas também para desprezar, né? A ideia de desprezar, né? Vocês estão entendendo? Aí, Sim, professor. aí aqui aí, continuando, torraima, nos substantivos, né? Torraimatos, seu sangue, né? Leon, tu leontos, o leão, né? Tu megetos, seria o tamanho, né? Tu tecnon seria a criança, né? A criatura seria aquilo que às vezes a gente traduz como filho, mas seria a coisa que foi parida ou que foi gerada, né? Pelos pais, né? Aquilo que foi gerado pelos pais, né? A, Aí, rotopos, tutopo, lugar, essa palavra é mais comum, o radical é mais comum no português, a gente tem topologia, topográfico, né? Tecnon, né, eu não sei se é tão comum, mas eu lembro muito de Tecnon por causa da tragédia de Agamenon e de... Não sei nem se aparece na... Não, na verdade, eu acho que é na tragédia Electra que aparece
essa palavra, né? O Mas vem assim, se vocês conhecem a história de Agamenon, né? Ele é morto pela mulher e pelo amante da mulher. E depois a mulher e o amante são mortos pelos filhos de Agamenon, né? Que é Egisto e Electra. Ou melhor, Egisto é o amante, Electra é a filha e o filho é o Atreu, não, não, Atreu era o avô. Era uma geração, é o avô. era o avô, era uma geração para cima ainda. Era o filho, era o que tem o julgamento, que tem o voto de Minerva, como é o nome dele? É o que enlouquece por causa. Como é o nome dele? É o de ter matado a mãe. É o. Agora eu esqueci, deu um branco agora. Mas se vocês lembrarem aí. Ah, sim, sim. Sim, aqui o David está dizendo que Atreu é o fundador da família dos Atreides. É o Orestes. O David já falou aqui, é Orestes. Orestes era o que eu não estava conseguindo lembrar o nome. Continuando aqui. É, alguns adjetivos. Hum, deixa aparecer para vocês. Ainda não apareceu. Pronto. Asphalés, né, seguro, né? Litinos, litiné, ou litine, litinon, seria de pedra, né? Feito de pedra. Advérbio de preposição entos seria dentro de algum lugar, né? Do lado de dentro, né? Pode funcionar também com uma preposição regendo o genitivo, né? Quando funciona como advérbio é porque fica isolado. Não tem assim não rege nada, né? Aí como preposição rege, né? Alguma outra coisa, né? Um substantivo e faz o substantivo ir para o genitivo, dando a ideia de dentro, né? Ou com conteúdo, né? Contendo alguma coisa, né? Do lado de dentro de alguma coisa, né? Aí partículas depo, que aí você vai traduzir com certeza, sem dúvida, seguramente. Aí alguns nomes próprios, Hierinies, Tonerinion, que são as erinhas, a gente diz em português, as erinhas ou as fúrias, que são espíritos de vingança, ele está dizendo aqui. São, são representados normalmente por mulheres, né? E elas, nas tragédias, né, que contam, né, sobre a família de Agamenon, né? O Orestes, depois de matar a própria mãe, ele enlouquece, ele é perseguido pelas fúrias, por esses espíritos vingadores, né? Do sangue, né? Familiar. Aí aqui também fala de Micenas, né? Haimykenai, Ton Mikenon, seria a cidade de Micenas, né? Deixa eu ver, embaixo nós temos alguns advérbios também. Aí, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Ano significa para cima, né? Ou acima. Excipness seria de repente. E karato seria para baixo ou abaixo, né? Para baixo ou abaixo, né? Deixa eu ver o que nós temos na sequência. Na sequência já temos já o começo do texto. Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não, não, talvez eu vou tirar um pouco o zoom para ver se eu visualizo um pouco melhor, mas
Vou ter que tirar um pouquinho mais. Então aqui tinha um vocabulário complementar, lawful, que seria o topo de uma montanha, né? Ou seria as serras, né, de uma das montanhas, né, o topo das montanhas. Restecota, que seria o perfeito, participio perfeito, né, significando uma coisa como estando de pé, né? Tadómata, que seria um palácio, né? Bom, vocês estão conseguindo visualizar bem o, o, é, o texto? Na, Sim, na, professor. Eu estou. na gravação acho que vai ficar bem, mas porque eu tô gravando aqui no outro computador que tem vai gravar uma qualidade um pouco mais alta. Mas vocês aí alguém gostaria de ler uns trechos? Posso ler, professor? Por favor, leia, e aí, quando você chegasse no final de uma linha, a gente vai traduzindo. Remeras de genomenes ton poiemena cairei, que leusantes eporeonto caetelos apiconto, eis acrata ore, Dá uma pausa aí, tá hora. Aí, taore. remeras de genomenes. O que é? Remeras de genomenes. Quando nasceu o dia? Sim, ou seja, nascendo o dia, quando amanheceu, né? É, aí, Ton Poimena era o. Quem era o Ton Poimena? Você lembra? O pastor? Isso, o pastor. Aí, Kairen Keleusantes é uma expressão, né? Se eles literalmente seria dando alegrar-se, mandando alegrar-se. O que significa mandar alegrar-se? Regozijar, ficar feliz. Não, não, mandando alegrar-se. O pastor, ao pastor mandando alegrar-se. O que significa mandar alegrar-se? Alegrar-se. Porque o que leu Santes é um particípio, que eles mandando, né? Eles tendo mandado, depois de mandar. Alegrem-se. É só porque você não está lembrado, mas o alegrem-se que era a saudação. Ficar feliz? Hã? Ficar feliz? Não, aqui o alegrar-se era a saudação, né? Kaire, Kaire. Então, na verdade, o que você tem que traduzir aqui é depois de se despedir, né? Depois de se despedir. Vocês compreendem isso? Ou não? Entendi, sim. Literalmente está escrito: o pastor alegrar-se, mandando, eles mandando, né? Que eles mandam, assim, tipo assim, depois que eles mandam o pastor se alegrar, mas E eles, subir a colina? não, isso é lá no finalzinho. É só para vocês entenderem que quando eles mandam o pastor se alegrar, o que eles estão fazendo é se despedir. Entenderam? Eles dizem Kaire, Kaire, e o pastor diz Kairete. Vocês estão compreendendo ou não? Kaire. É como se fosse Estou sim. adeus. Sim, sim. Então, Kaire tanto pode ser o oi como o adeus. Adeus. Então, eles estão se despedindo, estão dizendo adeus, né? Depois que eles dizem adeus para o pastor, eles fazem o quê? Eles voltam, né, a viajar, né? Eles seguem, né? E no final eles chegam ao topo da colina. Tudo bem, gente? Tudo bem. Continua a leitura da Afon, Apfon cateidon to te
paidion, pedion, cato, queimeno cai teike, tina epi lofu, restecota. Isso. Então, aqui, eles. Aí aqui, esse Afon, né? Ele tá falando das colinas, né? Eles chegam ao topo das colinas, né? Aí tá no Isso. plural. Ali parece singular, mas é plural neutro, né? Aí depois que eles chegam no topo das colinas, né? Eles olham, né? Lá de cima para baixo, né? E vê as planícies. Isso, aí eles olham lá de cima para baixo, né? Para uma planície lá embaixo, né? Que está localizada lá embaixo. E deixa eu ver se o que mais que tem aqui? Assim, isso ali esse take care são as muralhas, né? As muralhas, eles também veem Muralhas grandes, algumas grandes. muralhas, né? Algumas muralhas, né? Que estão de pé, né? Sobre a colina, né? Ok. Que ainda estão não é Restecota. bem no topo, né, gente? É porque aqui eu não consegui traduzir o lofo direito. Como é que a gente traduz o lofo direito, hein, gente? Porque não é bem o lugar mais alto, não é o topo. Seria o que a gente pode dizer? O lofo. Lofos. Lofos. Como é que a gente traduz o lofos? Porque não é o ponto mais alto. Lofo é pescoço do animal. Mas aí, como é que a gente traduz isso? Não é bem isso. Seria o. É, Pelo que o dicionário diz aqui, ter o pescoço sob o jugo ou obedecer docilmente, crista de galo, crina de cavalo, topete de pássaro. É algo que está acima, né? Cume de uma colina. acho que daria mais assim, dizer assim, cimeira, né? Cimeira. Não é o topo, né? Isso. Porque o problema é porque não dá uma ideia de umas certas. Deriva de lepó com ômega. Eu sei, mas não acho que não é bem assim a ideia de um ponto mais alto. É isso que eu quis dizer. Aí eu queria ver se tinha como a gente arrumar uma outra palavra. Acho que melhor chamar de cume, né? No cume das colinas, né? Eles veem algumas Uhum. muralhas, né? No cume, assim, e assim, o problema também é como é que a gente diz assim que as muralhas estão de pé. A gente diz mesmo as muralhas estão de pé? Sim, firme. As muralhas, eles veem algumas muralhas de pé no sobre, né, sobre, né, No cume da colina. o cume, né, das colinas, né? Isso. Aí, continuando, você pode Pode fazer. continuar agora. Rode Filipos, Rode, Filipos, Tom, Patera, Estessas, Papa, F. E o Felipe disse ao pai: Papai, mas ele não, mas take. antes ele parou. Ele parou, parando o pai, disse. Porque os Tessas, É o Estessas. Estessas é parar? isso, é parando o pai, tendo parado o pai. Felipe, tendo parado o pai, disse: Papai, take, take, tina, megala, roró, é pequeno. Tu, lofu, restecota.
ele está dizendo, né? Porque eu vejo, melhor dizendo, é Roró, eu vejo Tequetiná Megala, porque ele vê algumas grandes Muralhas algumas grandes muralhas aí e pequeno tu lofo restecota, né? sobre aquela montanha, é isso? Sobre aquela colina, né? Sobre aquela de pé, né? Estando de pé, né? Ainda, né? Sobre aquela colina, né? Ale, Alepeipe Moi. Tina Stin. Rode de Caiópolis, Politina, Cronoprostateike, Blepon. Isso. A lei P moi tinesti. Que é essa pergunta? Alepeipe Moi. Mas, deixa eu ver aqui. Não, não sei, Mas professor. você estava indo. Mais o quê? IP moi. Que é IP moi? Mas diz-me Isso. Diga-me, né? Diga-me, mas me diga. O que é Tina e Stin? Que elas são? o que é isto. Sim, mas tem que lembrar que o plural neutro faz o verbo e para o singular. Daqui Tina, né? Não, acho que na verdade aqui daria para dizer o que é, né? Não, não, não. É o que é, Eu não o que sei. é isso? Não, porque o problema, porque eu acho que é o plural neutro aqui. Aqui não é o acusativo. Aqui é plutina, aqui é plural neutro. Então acho que é tipo, o que elas são? O que elas são? As muralhas? Hum. Rode de Caiópolis, Politina, Cronoprostateike, Blepon. É quem neste, rapaz? F. Então, o Disciópolis, Não, ainda não. O Diceópolis, ele olhando durante Ele está olhando por um pouco de tempo, né? muito Os tempo, muros, não é né? pouco, não é durante Aliás, pouco não. Estou dizendo, ele tá olhando brevemente, tá olhando brevemente, para a colina, né? brevemente e pouco, José, pouco. Não, 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 não. Ele é muito tempo, não é breve. Aí tá olhando por muito É tempo, é? por muito tempo, por, por muito tempo para as muralhas. Ele disse: aquelas são, ó filho, ó menino, né? Rosa é moi do que, continua. Ros é moidokei. Taton, mequeno, teike. Isso. Rosa é moi do que? Ros, É que você vai dizer, tipo, como me parece, né? Eu acho, eu acho. mas eu, Mequeno. Ele compara com alguma árvore, é, professor? Ele tá não, olhando as muralhas, não, né? ele Do é sul de Micenas. Miquenon é Micenas. Ele tá olhando as muralhas de Micenas. Isso. A Ele diz, Micenas. olha, É como a muralha de Micenas. não, ele diz assim, como me parece, ele tá dizendo tipo assim, eu acho, aquelas são, eu acho, as muralhas de Micenas. Isso, ele tá dizendo assim, ou assim, como me parece,
aquelas são, como me disse, como me parece, as muralhas de Micenas. O problema é que você tem que se acostumar com Éfer quebrando assim a fala no meio. Vou ler lá o Platão, isso vai acontecer muito. Platão vai ter os diálogos assim, todo quebrado com Éfer. Ficamos em Peiqué, né? Isso, as muralhas de Micenas. Ô, professor, Ah, só uma dúvida. Ele está olhando a muralha de perto ou de longe? de relativamente longe, né? É, Mas né? Pela forma como ele está dizendo no texto aqui, ele está olhando de longe, né? Aquelas são as muralhas, né? É como se isso, estivesse apontando e olhando, né? isso, É o que eu estou imaginando, né? Assim. isso. Porque tem Tá o bom. Ekeina, esse Ekeina se usa para longe, né? Ekeina. É. Aquelas. Ah, aí continuando. Rodefilipos, Rode Pilipos. Rode Pilipos. Ara alete legueis. F. Arekei. Oquecem ro Agamenon. Arabulei. Deiki. Deiki nimai Ninai, moitati. Ninai, Ninai. Ninai. Isso, Deiki Ninai. Deiki nina. Ah, porque tá um mi aqui, não tá um. É um mi mesmo aqui, Sim, é professor? porque é infinitivo, não é primeira pessoa. Moitatu Agamenonus domata teorei. Rode de Caiópolis. Equeste Então catabanai. você pulou aqui você fez um estranho movimento de olhar que você fez. Pulou a linha. Você saiu, porque tinha duas vezes a palavra dômata. Aí você saiu de uma palavra dômata e foi para outra palavra dômata, que estava na outra linha. Hum, Aí, mas ó, vamos fazer a pausa. O Felipe diz. O que ele diz? Rora aletelegueis. O que é isso? Alguma coisa dizendo a verdade, né? Mas é uma pergunta. O que ele pergunta? Eu acho que ele pergunta se ele está dizendo a verdade. Isso. Você está dizendo a verdade? Dizes a verdade? Coisas Ah, verdadeiras? Aí ele continua. Ara ekei oikesen hoagamemnonon. é alguma coisa com a morte de Agamenon, professor. Não, não é bem a morte. Oikesen. Aqui é o verbo morar, né? Morar. Ele está dizendo assim, o Agamenon morou lá, ele habitou ali. Hum, certo. Vivia, né, professor? Vivia ali. Isso, vivia ali, viveu ali. Lembra de Oikos, né? Que é de que é a casa, né? De Oikia. Certo, é isso mesmo. É. Onde ele morava. Uhum. Então ele morava ali, morou ali. Aí, aí a outra pergunta. Arabula e. Ara Bulei Deikinimai Moitatu Agamenonus Domata Teorei. Não, dômata. Dômata Não, Teorei. não tem teorei, não. Você tá lendo de outro texto, é? Tá lendo outro texto aí. Esse, É do, é do que eu imprimi. não, o teu texto deve estar errado. É, tem uma palavra a mais. Essa última palavra aí É, que não tem no texto que o professor está mostrando. deve ter um errozinho um erro, ele deve ter comido aí uma linha de texto no que você está Hum, impresso. Ah, professor, eu acho que eu já percebi o que foi. Porque tem o primeiro dômata e o segundo dômata, né? Isso, exatamente. Aí a isso. próxima palavra é perei. É exatamente. Ele comeu aquela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito palavras. Foi. E aí Ah, emendou uma na outra. Sim, mas para assim a tinha o dois pontos era para ficar depois do dômata.
Exatamente. Cícero. Era para ter 2 pontos depois do Dômata. Aí vem Ara. Aí começava uma outra pergunta depois. Ok. Aí, Então, aí qual era a pergunta que terminava no Dômata? é, você pode mostrar, ou você vai mostrar os feitos Não, feito não, é o palácio, o palácio. É a casa, né? Mostrar a casa, né? do Palácio. palácio Isso, É de porque é Agamenon, né? isso, Dômata que é o palácio, né? Então é isso. para mostrar o palácio de Agamenon. Se ele pergunta, você quer me mostrar o palácio de Agamenon? Você, você deseja me mostrar o palácio de Agamenon? Tudo bem? Tudo Tudo bem. bem. Aí lá na sequência, se você puder olhar no que eu estou compartilhando, Cícero, tinha assim: Ara, Exestin, Remin, Ekeis, É Cataben. cata, cata bene e cata, caita, domata, teorem. Isso. Aí, isso aqui significa. É uma pergunta também. Ele está dizendo: nós podemos subir até lá e contemplar o palácio e observar o palácio? Que teorem, né? É observar, contemplar, né? Uhum. É possível. Nós temos permissão, né? Existim é possível. Nós temos permissão, né? Remin, né? Nós, né? A nós, né? Nos é possível equeice, melhor dizendo, equeice, para lá, catabena, subir. Esse catabena é subir, melhor, descer, perdão, falei, Não é descer. É isso que eu ia perguntar, professor. Não é descer, é não? descer, não é Descer, subir. né? Eu falei subir pensando que eles estavam baixo, mas eles estão alto. Não, e o interessante é que eles estão numa parte mais alta do que o próprio palácio, né? Isso, o palácio está alto, E ele ainda estão mais eles estão alto. mais alto ainda, que eles estão no topo, né? Mas lá, por isso que eu É. estava preocupado com o negócio de colina, sabe? Mas é isso, eles estão num ponto mais alto, estão descendo, aí eles veem, né? Lá do topo eles veem a, esse palácio, né? Em cima de uma colina. Aí eles dizem, aí isso foi a pergunta, né? Nós podemos descer e observar ao palácio? Aí continua, rodeio de Caiópolis. Rodeio de Caiópolis, Equesti, Catabane, Catabenai, Ei, Soidoquei, Ugar, Malapoli, Apequei, Tateiquetes, Rodu, Cai, Obsergar, Estim. Tem, Nikita, Entos, Tonteicon, a, a, as, Asfaleis, As Menoumei, falês, Asfaleis, Menumei. isso. Aí o Diciópolis, ele respondeu. O que foi que ele disse? Ele respondeu que podia descer? É como se ele estivesse longe. Não, mas ele diz assim: o menino diz assim, nós podemos descer? Ele respondeu, podemos descer? Ou não? Não, 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 não. ele diz sim. É, Ele não aparece a palavra hum, assim, mas ele no começo ele disse: podemos descer. Você tá vendo? é, Exestim catabena. uhum. É como se já fosse noite, Não, não, não. Não é bem que não? seja noite. A palavra noite vai aparecer lá na frente. Mas ele diz assim: nós podemos descer, ou é possível descer, se te parece bem, se é isso do que.
Esse ei sou do ok, né? Você vai ter que traduzir como se te parece bem. Se parece bem para você, né? Ugar mala poli apeke teike tes rodu. Aí ele diz, não, agora. Pois, por que eles podem descer? Pois as muralhas não são Não estão muito muito longe. distantes, muito, não são muito Longe, né? longe, né, do caminho. Não se afastam muito do caminho. Só que é meio complicado aqui como é que tá no grego, porque é assim, o, que é o não, né? O gar, pois, mala, não muito, mala polü. É estranho porque tem mala polü, né? Então, mala, não é muito, muito. Não é muito. É como se não, é muito, muito longe. Não, 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 mas ele não é isso. Ele tá dizendo, não, não é muito, muito longe. Esse muito, muito longe está muito nordestino. É, tá bem. Aqui do interior do Pernambuco. É estranho, mas é porque uma é uma relação, uma vai dar intensidade para a outra, eu acredito. Né? Uma modifica, porque a gente não tem assim, porque em inglês tem very much, são palavras diferentes, né? Very much, mas em português a gente diz muito, muito, né? Mas não sei se a gente. É como se ele estivesse dizendo, professor, o muito, tivesse umas reticências e depois concluído com muito, né? Muito, né? Não, muito, muito longe, né? Sim, o problema é que são duas palavras diferentes. Uma, Sei, sei. uma acaba. A gente usa muito para certeza, né? Para intensidade, e o outro a gente usa mais para quantidade, né? Que é o Certo. pollu. Pollu a gente usa mais para quantidade, para número. É um número grande. E mala a gente usa mais assim para intensidade, para certeza. Tá dando para entender? Estou entendendo. O mala aqui, professor, no dicionário colocou assim o ponto 1 diz muito, muito, fortemente, inteiramente, completamente, plenamente. E o Ele pollu? repete o muito duas vezes. E o pollu? Deixa eu ver aqui o poli. Então a PQ aqui você vai ter que, tem que traduzir como é longe, né? É longe, né? Então não muito, muito é longe. Não, pois muito, muito é longe. Tateke, que é as muralhas, Tes Rodu, do caminho. O poli está numeroso, muito, grande número de, grande parte de. Isso. Tem mais a ver com o número, né? Com a Isso. quantidade. Aí ele continua. Cai, obsegarestin. E, pois é tarde, obsegarestin, pois é tarde, tenykta entos. Aí, tenykta entos é a noite dentro tonteikon, né? Melhor, tem que ser assim, tem que juntar entos tonteikon, entos tonteikon, a noite, né? A noite dentro das muralhas, as faleis menumen. Nós permaneceremos seguros dentro das muralhas à noite, durante a noite. Vocês estão entendendo? Aí ele completa a explicação. Ele diz: olha, se te nós podemos descer, se te parece bom, pois não é muito, muito longe do caminho, as muralhas não são muito, muito longe do caminho, e pois já é tarde, nós ficaremos seguros, né, durante a noite dentro das muralhas. A muralha da casa de Agamenon, no caso, né, Isso, professor? isso, isso. Tem a ideia de pernoitar, né, professor? Isso. Não, porque eu tô perguntando pelo seguinte, porque eu pensei que eram só, assim, os destroços, o que restou da casa, né? Não Mas é um lugar que é é por si complicado se porque habitar, né? já ela
são muralhas muito antigas, né? Ah, E aí são muralhas que já eram, melhor, são ruínas que são muito antigas, que já eram ruínas nessa época. O, e aí você já tinha já um certo turismo, né, para visitar essas ruínas antigas. São ruínas da época que a gente chama às vezes de como é que chama? De uma idade das trevas, né? Onde você tinha essa civilização antiga que usava um outro alfabeto, mas tinha uma certa cultura grega, e aí ele meio que se perde essa cultura desaparece, e você tem só restos dessa cultura depois, né? hum. Aqui, quando a cultura grega refloresce novamente aqui durante o século V, o século IV. Vocês estão compreendendo? Eu tô. O... Mas aí tá tranquilo, né? Aí aqui, vamos continuar. Tranquilo. Não, porque eu tava querendo entender o contexto, professor, da frase, entendeu? Sim. Quando ele fala que nós vamos ficar lá e pernoitar, Uhum. eu pensava que tinha algum lugar perto e eles podiam pernoitar, mas eles pernoitaram foi na casa do Agamenon. Nas muralhas, no caso, nas ruínas, né? Isso, exatamente. Entendi. Entendi. Não, assim como lá em Atenas tinham lá os as colunatas que eles podiam sentar, era uma construção meio que pública. Eu tô entendendo. O, Eu tô entendendo. o viajante, né, via aquilo ali, não, vamos parar ali. É um negócio, os bichos não devem entrar, sei lá. É, eu sei como é que é. Eu tô entendendo. É uma coisa assim, né? Como hoje ainda existem É lugares um assim, abrigo, aqui né? É mesmo. um abrigo. Aqui em Recife tem um Recife Antigo, tem uma área que é coberta das pessoas ficam pernoitando. Em São Paulo tem um vão do macho, o pessoal passa a noite lá, né? Tem coisa desse tipo, dentro de metrô. Eu tô entendendo, eu entendi. É um abrigo. Deixa eu ver se eu desço aqui agora para o próximo parágrafo. David, quer fazer alguma observação, David? Tranquilo? Hoje o David está só no teclado. Bora aqui no. Aí nesse segundo parágrafo aqui tinha assim uns vocabulário complementar, espleciadon, mais dativo, eles estavam se aproximando, e gigantes, oikodomesan, construíram, construídas, melhor dizendo, né? Acho que é participo feminino, né? Talvez construída, né? Construída, né? Construída, aí, Talmacion, maravilhosa, Lampomenen, Lampomenen, brilhante, né? Brilhante, iluminada, né? Brilhante, iluminada. Aqui vai fazer provavelmente uma descrição, né, do palácio, né, dessas ruínas do palácio de Agamemnon. Então aqui continuando. Deixa eu voltar aqui para o começo do parágrafo do segundo. Você quer ler, José? Ou Cícero? Eu vou tentar, professor. Uhum. Eu não tenho a desenvoltura do Cícero, não, mas eu vou tentar. Pode começar? Sim, sim. Sim. Outus eipon. To pai de Catá, To, Oros, Egnato, Egnato, Regessato. Regessato, Egnato, não, Regessato, de Oligo,
ou, ou, on, não é isso? A Toys, gente fala só. toys, take-se, epil, epili, Eplesiadzon. epilesiaton, kai, etiton, logon, anabantes. Não é isso? Anabantes Isso, ou é Anabantes. Anabantes. Anabantes? Anabantes. Eistais, pulas, apiconto. Isso. Vamos tentar traduzir algumas coisas aqui. Vamos ver. Rutoseipon. O que é Rutoseipon? O Rutos é tipo assim, dessa maneira. Dito isto, professor, Pode ser. Dito isto, dito isso, né? Dito isso, porque tá para poder pegar o que veio antes, né? Dito isso, ou dito assim, né? Dito dessa maneira. Aí, toi pai di cataoros regessato. Ele falou, acho que ele disse para uma criança, né? E ele fez uma coisa com a criança, né? É, O ele que ele falou para fez? criança. Regessato, regessato. O que é regessato? É de regeomai. O que é regeomai? É um acerto, não um acordo? Não, peraí. Não, tem a ver com movimento. O que ele fez? Você pode dizer assim, ele conduziu, É, ele guiou, né? Ele tá. foi, ele foi na frente, né? É, aí guiou, conduziu o menino, né? Catatouros, né? Descendo, né? A montanha, né? Descendo o monte, né? Ou monte abaixo, né? Para baixo, É. descendo. Eu digo, maneira natural para mim seria descendo um monte, né? Mas pode ser monte abaixo, né? Aí É porque o monte, professor, é menor do que a montanha. eu sei, mas é porque a gente. Não, eu tô dizendo, não, eu tô dizendo que você não sabe, não. Eu tô dizendo assim, ele pode ser que ele esteja na montanha e olhando para o monte, entendeu? Não, eu sei. Mas mas normalmente aqui está na Grécia é uma região montanhosa. Aí o Ah, problema é dizer que aquilo ali não é uma montanha, né? Eu não sei assim qual é a tô altura entendendo. que eles estão. Aí, continuando. Então é isso, né? Aí, Dioligo, você se lembra o que é Dioligo? Eu ligo. É pouco tempo, né? Isso, em Em, pouco em tempo. algum pouco tempo. Aí, é então, portanto. Esse Né? Então. então, take-se, que é take-se, é as muralhas aqui, só que está no dativo plural. Sei que sim é muralha, né? As muralhas. Então, aqui em pouco tempo, então, Eplesiasdon, que ele deu como eles se aproximaram, né? Estavam se aproximando, né? Estavam Hum, se aproximando das muralhas, né? muralha. Então, em pouco tempo, eles estavam se aproximando das muralhas. Caepiton Lofo, Anabantes. E Anabantes, você sabe o que é Anabantes? É colina ou é subir? Subir. Então, eles estavam subindo, né? Subir. Topos é que é a coluna, né? Colina, né? Não, é Lofon. Lofon aqui seria tipo. Aliás, lobo. Seria a cume das colinas, né?
Ah, Eles subiram nas colinas, então ele está né? subindo a colina. Subindo as colinas, e subindo as colinas, a Ficonto, eles chegaram estas pilas, aos A Pilas e portões, às Portões. portas. Chegou às portas, né? Então, essas ruínas tinham uma espécie de portal, né? Aí aqui, eu acho que realmente tem assim, uma espécie de um portal de pedra, mas eu acho que as portas, hoje em dia, nós não temos mais as portas. Eu não sei como eram nessa época, mas a gente ainda tem o portal, né, de pedra ainda, né, assim, né? A portada, né? Isso. Até pegou fogo, uma época, pouco tempo atrás, pegou fogo e Ah, foi? teve que ser restaurado, porque teve vários incêndios muito grandes lá na Grécia, né? Aí Hum, danificou um pouquinho, né? Eles tiveram que restaurar um pouquinho. Aí pronto. Aí você leu até aqui, foi? A Ficum? é o ponto. Até a Picunto. Isso. Então a Ficum Rode, chegaram, né? Até os é, portões, até as como? portas, né? Rodefilipus tá take teomenos tu meget, megetos. Não, megeto. Não, aqui é Megetos. Megetos mesmo. Megetos. Megetos. Et, etaimas. É tal, Etaimas. é tal, Etaumas. é Mas. tal, é tal. Retalmas que. Se. Isso. Retalmas se. Cai. Ro. Pates. Ó, Efi. Pater. Ropater. Ó, Ropater. ó. Ó pater. É o pai, no caso, né? Isso. Efi. Efe, Efe, Aliás, F. Não, peraí. Gigantes. 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 Diton. Não, Depo, Tauta. Depo, Aliás, Depo. Tauta. Tá. Take. Take, O. Take. Take. Né? isso, Rokadomi. San. Né? Okadomi-san. É isso aí? isso. Oi, não é, Oikodomesan. Essa como é, professor? Repita aí, por favor. Oikodomesan. Rokodomi. Oikodomesan. Oikodomi-san. Porque eu tento Oikodomi-san. puxar, pronunciar os iotas subscritos na minha pronúncia, mas Certo, você não certo. precisa. Você pode dizer Okodomesan. Entendi. Assim, se você An- quiser parar aí, Parou aqui? você Tudo bem, tudo bem. faz Tudo uma bem, pausa. tudo bem. O Felipe Theomenos. O que é Theomenos? Estamos olhando, né? Isso, Olhando. olhando, observando. O que é que ele estava observando? Professor, alguma coisa com uma muralha, a parede, pelo menos que eu estou entendendo aqui, né? Isso, Tateke são as muralhas, né? As É, muralhas, as paredes, né? Ah, aí, Tomegeton etalmazde. Etalmazde. Ele se admirou, etalmazde, etalmazde. Ele se admirou do quê? Tomegetos. Tomegetos. mega é do tamanho, né? Que é grande, né? Isso. Ele se admirou do tamanho e fé E falou, e falou o pai e dele. disse. Aí começou a fala: Ó, Pater. Ó, pater, disse ele. E disse: Ó, pai. Gigantes. Gigantes, O que é gigante? é gigante, né? Gigantes.
Aí Gigantes. Depo, sem dúvida, com Hum, certeza. Gigantes, com certeza. Tal, Tatatake, construíram, né? construíram. Tal, Tatatake. Aí eu acho que é só os muros. Eu construí esses muros, né? Eu acho que é isso. Isso, Essas essas muralhas. muralhas, né? Muralha, né? Os gigantes com certeza construíram essas muralhas. Entendi. Agora ele tá falando gigante, é de pessoas mesmo, gigantes, ou é gigante a quantidade de pessoas? Não, não é quantidade. Ele tá falando como uma criança. Ele Entendi. diz: gigantes com certeza construíram essas muralhas. Ah, entendi agora. Aí, como fosse pessoas gigantes, né? Eu entendi, Isso, isso, isso. entendi. Aí continua. Aí o Vamos lá. Oikodomerson, na verdade, era a terceira pessoa. Não era. Pensei que era participio, mas não era. Era a terceira pessoa. Era os gigantes construíram, né? Hum, Essa aqui certo. deve ser de oikodomel, né? Deve ser um aoristo do verbo oikodomel. Procura para mim, gente, oikodomel aí, para a gente colocar na gravação. Bota no chat aí o oikodomel, construir. Eu acho que é isso mesmo, oikodomel. Mas aí na sequência você pode ler antropoi. Pronto. Antropogar, Isso, o David colocou, oikodomel. E aqui. oikodomel. E aí Eu vou as definições abrir são aqui isso para mesmo? poder ler também. Construir? Construir, reconstruir. Construir ou reconstruir. Oikodomel. O David colocou, oikodomel. Agora, aqui você percebe que teve um aumento, né, do aoristo, porque um aumento de alongamento, né, que ficou com um ômega em lugar de um ômega com um iota subscrito no lugar de um ômicron iota, né? Aí o Ecodomus é o construtor ou arquiteto, o David colocou aqui. Aí E o oiko aí, né, professor? Vem de casa, né? sim, sim, com certeza. Aí aqui é onde é que a gente tá? Antropoi, gar. Ah, para continuar a leitura, Isso, né? isso, Espera um isso. pouquinho só. Pronto. Antropogar, é, tosso, tossontus, Tossutus. tossutus, litus, é, si, Não, é aire, sirene. Aliás, airen, oak, oik, uc, uk, edunanto, edunanto, edunanto. edinanto, Isso. edinanto, rodê de Caiópolis. Aí vamos para um pouquinho. Vai parar aqui, né? Pois o quê? Olha, ele diz: gigantes com certeza construíram essas muralhas. Pois antropoi, Homens. É homens, homens, né, no caso. pessoas, né, seres humanos, não o quê? Os homens Não não teriam, acho que não tem condições, né, de... edunanto, uk é o não, né? É. Edunanto é o poderio, né? Pô, na verdade não é poderio, Ah, tá, de não, poder, né? não podia, não poder, não podem, né? Não podem, melhor dizendo, não podem, Não não podem podem, não são capazes, não de podem, não são levantar. capazes de airem, Construir. que é airem. É levantar ou construir, no caso, Isso, né? levantar Edificar, né? tossutos litus. Tossutos litus. O que é A tossutos? pedras. Tossutos litus. Litus é pedras. É. Tossutos, você vai ter que dizer tão grandes, tantas pedras, né? Tão grandes Ah, pedras, tá. tantas pedras, né? Então, pois pessoas, seres humanos, não poderiam, não melhor, não podem
levantar tantas pedras, tão grandes pedras. E é interessante, né, professor? Só abrir um parênteses, que nas construções antigas, né? Todas elas, as pedras eram enormes. Né? Não só na Grécia, como em outras regiões do mundo, a gente vê pedras assim que. Como é que eles conseguiram transportar essas pedras e levantar essas pedras? Porque a gente, com a maquinária que a gente tem, muitas vezes tem dificuldade de fazer. É um negócio impressionante. O, assim, o grande problema é assim o tempo, né? As pessoas pensam que não que foi construído rápido, nunca não se construía nada rápido, né? Naquela época. Na verdade Com né? tempo, Levava um certo tempo. com tempo e muito esforço você constrói, né? É, O pessoal gosta de, de ficar com teorias, né? Um pouco estranhas, mas é, quando você vê assim a explicação que os arqueólogos dão, são boas explicações, assim, com utilizando-se muito polias, utilizando, é. como é o nome, troncos, né, como para poder como você deslizar, né, Para você ter uma ideia, com relação às pirâmides egípcias, eu estava assistindo um documentário, um arqueólogo explicando como eles transportaram pedra na areia. uhum, Porque transportar qualquer coisa na areia é difícil, né? Aí e é coisa simples. Eles molhavam a areia automaticamente se compactava, eles vinham com troncos de madeira, como estava tudo compactado, eles conseguiam rolar sem atolar na areia, né? uhum, E vinham molhando e fazendo isso, e era muita gente fazendo, né? com certeza, Agora, quando você vê a construção, você diz, rapaz, é um negócio que deu muito trabalho e levou muito tempo para com fazer, né? certeza. Aí aqui, então você entendeu a frase, né? Aí continua. Entendi, Rodeio de entendi. Caiópolis, Rodeio de Caiópolis, é, ali, ali, Aleté, alete, aleteleguês, é, rote, te, Oteknon. roteknon, roteknon, Isso. Aí o F, F, Diciópolis F, disse: vai para aí. Você fala a verdade, filho, ó filho, ou Criança, né, criança, ó filha? criança. Ó filho ou criança, né? Certo, certo. F, aliás, é F, né? F, Isso. Roy, Ele disse. Cookie, Cookie, Cookilotes, Cíclopes. Clock, Cook, Cuclotes, Cuclotes, Os, Passin, Tanta, Talta. Tauta, Epoi, Epoesan, pronto, vai parar aqui nesse ponto? Epoiesan. Epoesan. Aí ele começa a contar uma história, um mito, uma mentira, né? É o Ciclopes, né? O Ciclopes é o Ciclopes. Né? Aí o Diciópolis Essa palavra, eu come... não esqueci mais essa palavra. Isso. Aí o Diciópolis diz: Não, você está falando, você fala a verdade, ó criança. Pois os ciclopes, como dizem, aí Rosfacin, como dizem, né? Rosfacin, Rosfacin, né? Tem que ser assim, Rosfacin, Tauta é Poiesan. Como dizem, né? As pessoas falam, né? Que foram os ciclopes que fizeram essas muralhas. Fizeram elas, né? Talvez as fizeram, né? Tauta É. é Poiesan. Para continuar? Sim. Ao Idu Epigon Taumas, Taumacion Soi Deixor. Isso. Continua. Continuo. Blete Anon, Anó, Ah, não. né? Anó. Isso. Rode, Alidu. O que é filho. Alidu? Peraí. Ala e Du. Ou melhor, Alá Alaidu. e Du. O que é? Alá e Du, ou Alidu. Alaidu.
Mais ex? Você pode dizer mais ex ou mais olha, né? Mais ex ou mais olha. Ergon talmacion, ó, veja, né? O David botou, mas veja. Eu tinha pensado como Diógenes e David aí, que era veja, né? Eu estava pensando na verdade, veja, olhe, né? Mas Ergon, tem a posição, tem José, a conjunção, aliás. Estou ouvindo, professor. Ergon, o que é Pra Ergon? continuar. É, Eligon. Eligon. Eligon, peraí. Não, assim, Algo, esse Ergon, o que é esse Ergon? Você sabe o que é a palavra? Ergon? ergo, eu tô. É mostrar, não? Não, não, não. Deixo é que é o mostrar. Deixo é eu mostrarei. Deixo lá no final. Deixo, tá vendo? Deixo. Ah, Eu mostrarei. ergo é a construção, né? Ergo. Mas na verdade é um trabalho, uma obra, né? Ah, Ergon tá. aqui é um trabalho, uma Ah, obra. mas eu pensei em construção como resultado do trabalho, Pode entendeu? Na ser, minha mas mente aqui. aqui Entendi. seria o trabalho. É o trabalho. Talmacion seria maravilhoso, né? Então, mas Certo, veja, eu mostrarei para você um trabalho maravilhoso, né? Uma obra é, maravilhosa. Blepeano. certo. O que é blepeano? É blepeano. Blepe. É o Não, ainda é o Felipe. Ciópolis falando. Self-Holanda, é? Uhum. Blepe Apo. Apo é pra cima. Não, é ano. E é para cima assim. Ano. Aliás, ano é porque eu tô trocando as letras aqui. Ano, pra cima. Olhando Isso. pra O cima. que é o É olhar pra bleper? cima. Bleper. Hã? É olhar pra cima. Isso. Não, ele tá mandando, né? Como é? Olhe pra cima. Isso. Olhe para cima. Aí continua. Aí, ô Felipe. Aliás, Rodefilipos. Rode Filipo. É Felipe, né? No E caso, né? Rodefilipos. Rode Filipo. Anablepon. Anablepos do Leontas Fit. Pera, deixa eu tirar aqui o mouse aqui de Litinos. cima. Pirinius Eiditas Pulas Eide. Taspilas. Eidetas Filas Pilas é, Filatontas Isso. Filatontas. Ou Filatontas pilatontas. Filatontas. Sim, realmente ele está falando do que eu estava falando mesmo. Esse é um portal famoso. É uma imagem Certo. que é, que é conhecida. É o Portão dos Leões, professor? Isso, exatamente. E todo portal sempre nas antiguidades colocavam animais ou botavam estela Isso. de Porta dos pedra. Leões, Sempre tinha. O David está colocando aqui. Aí a Porta dos Leões, Deixa né? eu ver se eu consigo mostrar para vocês. E tem essa, igual a entrada das pavilhões de Fortaleza. Rapaz, Fortaleza tá copiando a Grécia. Meu Deus, Né, igual a professor? entrada da Praça dos Leões em Fortaleza. O David é de Fortaleza. Ah, é de Fortaleza, é. É, mas eu vou tentar Tem mostrar. que botar, olha, professor, tem que botar as duas fotos, professor. A Praça de Fortaleza e a de a muralha de Agamenon, pra gente ver se não foi. Ah, tá bom, tá bom. Mas primeiro eu vou Eu mostrar tô achando que os gregos copiaram isso. Ô, professor, eu tô achando que foi algum cearense que fez essa porta lá, porque tem cearense em todo lugar do mundo. Sim, sim. Olha, essa foto é um pouco de longe. Mas vocês estão vendo aqui? Eu acho que Eu aqui tô deve vendo. ter sido depois do incêndio. Ô, vocês estão vendo os leões Interessante, aí? né? Tô, sim. Sim, então aqui tá as muralhas, os leões, né? Engraçado que esses leões servem de inspiração para muita coisa. Aqui na prefeitura de Recife, a bandeira da cidade de Recife tem dois leões também. Ah, olhando para uma coluna, se eu não estou enganado. Uhum. Deixa eu botar aqui, deixa eu Mas procurar aqui a Praça dos isso é Leões de mania, Fortaleza para mostrar para vocês. isso aqui isso é mania de ferocidade. Isso é coisa de pernambucano, viu, professor?
Eu abri aqui, professor, é um leão segurando uma cruz. E a outra são dois leões. Aliás, um leão não. Dois leões com o brasão. É o brasão da cidade do Recife. Uhum. É porque não tem como botar a imagem aí, senão eu ia colocar. Isso é interessante, né? A gente vê cópia de coisas da antiguidade. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês aí, ó, a de Fortaleza. Deixa eu ver se vai dar certo. Não, mas não é. A foto não tá abrindo como eu gostaria. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que voltar aqui. Travou aqui. Brasão da cidade do Recife. E aí Praça dos Leões em Fortaleza, é? Não, é o apelido. Na verdade é General Tibúrcio. O nome da. Eu vou abrir aqui. Eu tô vendo a imagem aqui. Praça General Tibúrcio, Fortaleza. Cadê? Mas ela tem assim um. É um leão bonito, viu? Deixa eu ver se eu. Não, tem um. E tem uma cobra, é uma cobra que tá em Sim, tem volta do um. leão, né? Não, na Uma verdade, são serpente. mais de um leão na praça. Mas esse aqui. É mais. Esse aqui é um deles, né? Que tem uma cobra agarrando o leão, né? É o que eu tô vendo aqui pela internet. Que eu não... Deixa eu ver se eu consigo É uma mostrar. foto que tá Pronto. atrás tem uma igreja. Sim, ela no fundo aparece a catedral lá, de Catedral Fortaleza. Metropolitana de Fortaleza. Isso. Certo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa é de outra posição. Deixa eu ver. Não, mas aqui não é. Ah, deixa eu ver se eu volto ali. Aqui tem algumas outras imagens. Aí vocês estão vendo aqui tem uma escadaria, né? Aí tem esse outro leão aqui que é uma leoa, na verdade, né? Do outro lado. Aí tem Minas Gerais tem uma parecida. Coloca aí, professor, só para o pessoal ver. Brasão da cidade do Recife. Aí vai aparecer dois leões, exatamente como está no, na muralha, né? Uhum. Do mesmo jeito. Dois leões, assim, um de frente para o outro. Interessante, né? Aí você vai ver de onde vem as inspirações, né? Olha só aqui, pronto, ele tá aqui, ó, dois Vai leões. aparecer, vai aparecer. Pronto, isso, realmente é. Inspiração Bonito, que a gente bonito. pensa que. Aí no meio a bandeira de Pernambuco, entendeu? Embaixo tá o farol e a outra é um forte. Sim, o David disse que tem uma foto que mostra as pessoas. Porque aquela que eu mostrei parecia que era pequenininho a porta dos leões. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar um. É porque é complicado a gente achar uma que tenha pessoa aqui. Porta. Coloca o link, David, na mensagem, aí a gente abre. A gente tenta abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Ele não mandou ainda não, né? Deixa eu ver aqui. Não, tá carregando, eu acho. Pronto, mandou aqui. Agora chegou. Deixa eu ver se eu vou aqui abrir. E aí eu vou. Deixa eu ver. Mas aqui mostra uma carruagem. É um esquema, é um esquema. É Uma uma montagem, né? ilustração, é uma ilustração. Mas provavelmente devia ser grande mesmo, porque o pessoal não vai fazer porta pequena, não. Uhum. Não, assim, ali o problema ter ver a perspectiva, né? Parece pra gente, de longe parece ser uma porta pequena. No segundo, professor, tem uma foto de um rapaz. A segundo link. O segundo? Ele Tem mandou a foto mais do um? rapaz de braços abertos, Ele assim, mandou no mais um? segundo link. Deixa eu ver aqui. Mandou. Pelo menos eu vi aqui. Olha Deixa eu aí. ver aqui. Pronto, aqui a pessoa abriu, deixa eu ver aqui. Aqui Pronto, aqui o rapaz aqui.
Não, é bem maior do que uma pessoa com os braços abertos, né? É, é bem grande mesmo. Sim, sim. Então, isso aqui é muito famoso, essa porta aí. Quer dizer, essa porta é a porta da muralha da casa de Agamenon. Sim, sim. Não, você não precisa, assim, porque o problema é, Agamenon não durante um tempo, né? Ele serviu como é que eu posso explicar? Como ele é um herói mítico, né, da literatura, aí então é mais fácil dizer, olha, isso aí era de Agamemnon. Mas com certeza isso foi o palácio de reis de Micenas, né, Hum, durante uma época que meio que bate com a época anterior ao período clássico grego. certo? Deu para. É por isso que dá para duvidar, assim, será que ele realmente viveu, né, nesse palácio, né? Entendi. Tem também uma máscara mortuária lá do que eles disseram, não, é a máscara de Agamemnon, né, tudo mais. Tinha uma placa de ouro, né, uma máscara de ouro, né, de um dos reis antigos de Micenas, né, mas que eu não sei se realmente foi identificado, se tem algum nome, se tem alguma inscrição para poder dizer assim, não, isso aqui é Agamemnon, né? Ou se não, na verdade foi só associado ao nome de Agamemnon. Dizem que foi uma descoberta, né, em 1876, uma suposta máscara, Uhum. Sim, mas não sabe se é verdade, não. pois é. O que eu quero dizer com isso é que tem deixa eu ver, você mandou uma outra foto? Ah, sim, aqui tem essa que mostra várias pessoas. Bom, aqui, vocês veem aqui, olha, não, de qualquer maneira servia de um abrigo, né? Aqui as muralhas, né? É, e agora a gente tá vendo ela sem um telhado, vamos dizer assim, né? Não, Devia ter um telhado, né? nessa época não tinha, não, melhor, isso aqui em 2008 já não tinha mais, É, não tem telhado, tem é, mais agora tem, telhado, né? né? Na época da história tinha um telhado, né? Na Talvez época ainda do. houvesse. O, é o que isso foi o que chegou até nós. Deixa eu ver se eu volto lá pro texto. E na época de Caiópolis servia de hotel de trânsito, os viajantes, né? Talvez. Né? Vamos continuar aqui, gente. Vamos. O meu plano era terminar 3 horas, mas não vou conseguir, não. Vamos continuar aqui. Rodefilipos anablepon dioleontas. Então, o Felipe olhando para cima, né? Dioleontas, 2 leões. Litinos, de pedra, 2 leões de pedra, né? Eider, viu, né? O Felipe viu 2 leões de pedra, né? Olhando para cima, ele viu 2 leões de pedras, né? Que filatontas, que guardavam, né? Guardando, né? Que guardam, né? Os portões, né? As portas, né? Das pilas. Tranquilo? Que vigiam, que Tranquilo. guardam, né? As portas das pilas. Aí tinha aqui deixa eu ver se aqui, quanto é que ainda tem? É só mais um parágrafo. Deixa eu ver se eu volto aqui. Esse trechinho aqui, eu vou ler para vocês. Tutus de teasamenoi procorum caesacron to lofon to ton lopon apicomenoi en autois tois domasi tu agamemnonos histatanto to te pedion catorontes cae ten talatan toi helioi lampomenen. Então, assim, eles contemplando isso, né?
eles esse procorum, não sei se é se aproximando mesmo ou se tem algum outro significado específico. Ou não, na verdade é porque tem uma crase aqui, alguma coisa assim, né? Que eu tô estranhando um pouquinho, mas deve ser assim, não deve ser se aproximando, deve ser avançando. Eles avançaram, então tendo visto essas coisas, né, tendo visto essas coisas, né? Os leões, né? Na verdade, essas coisas não. Tendo visto esses, né? Os leões, né? Tendo visto esses, os leões, eles avançaram e chegando, né, até o topo da colina, né, no, eles 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 ficaram de pé. Pararam, né, professor? Talvez seja pararam, né? Eles pararam, né, no, no palácio de Agamenon, né? Tá tudo aqui no plural, mas é singular, né? No próprio palácio de Agamenon, ou eles estavam de pé no próprio palácio de Agamenon, né? Você pode dizer, estavam de pé no próprio palácio de Agamenon, eles pararam, né? Paravam, né? Estavam parando no próprio palácio de Agamenon, porque tem o autores, né, da cidade próprio, Proeco. Não, não acho que não sei se é de Proeco não, mas você disse que é ficar Proeco, ficar distante, em frente, só se for em frente. Distante aqui não tem, não combina não. Como Pararam diante do Palácio de Agamenon. sim, não é não, eles não é diante não, eles estavam dentro já, né? Não é que ele diz assim, en autois, tois doma-se, tu Agamemnon nos ristanto. A dúvida aqui era só porque que verbo é esse procorum. Que verbo é esse? Procorum. E o David colocou assim que talvez fosse proeco. E aí eu fiquei em dúvida se era proeco ou era outra coisa. Mas porque tem, na verdade, tem um ró depois, né? O, Procorum. o verbo Procorum. procureu é ir à frente, diante de, avançar, dirigir-se a. Hum. Então, mais fácil ser procureu mesmo. Procureu. Então, eles iam diante, né? Então, tendo visto, né, né, os leões, né? Eles avançavam, eles avançavam, é, eles iam diante, né? Iam adiante e chegando, né, ao topo da colina, eles permaneceram, eles estavam de pé, né, no próprio palácio de Agamenon, né? Aí olhando, né, aí Totepedion, que é como é o nome, é a planície, Totepedion, tanto a planície olhando, né, olhando, né, de cima para baixo, né, e também o mar, Tenthalatan, Toichelion, Helioi, Lampomene, né, assim, o mar, né, brilhando, iluminado, né, pelo sol, né, com o sol, né, na verdade, brilhante com o sol, né, o mar brilhante com o sol, né. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tranquilo. Aqui deu um probleminha para poder traduzir aquele pro coro, mas o resto eu acho que foi tranquilo. Deixa eu ver aqui, continuando aqui, temos aqui
Mais um parágrafo, a gente concluir aqui. É, aí aqui, Exaifnes de Efrinen ho Philippos Caies Phobon Crieron Cateste. É, de repente, né? De repente o frito, o que é ser frito, né? Shredded. O que é ele? O que ele teve assim? Eu não lembro aí o que é shredded, não, gente. É um verbo. Isso em inglês aqui tá totalmente assim, bem comum. O que é o verbo frito? Com dois tal. Deu de ombros. Dar de ombros. Então, o Felipe, de repente, deu de ombros e, e assim, e ficou, né? Ficou com medo congelante. Ficou com medo congelante. Phobon crieron. Ficou com medo congelante. Não sei se tem. Vocês acharam alguma outra coisa além de dar de ombros? Estava frio de medo ou estava com gelado do medo. Uhum. Aí Esse dar de ombro é o Exaifenes? Não, Exaifnes é de repente. O dar de ombros é Efrixen. Efrixen. Ah, então é tremer, né? Então ele tremeu. Então, de repente, o Felipe tremeu e ficou com medo congelante. Com medo congelante. Ó pater efe, uk areskei moi rutos rotopos, haimatos gar osdei. Então ele disse, ó pai, eu não gosto deste lugar, pois ele cheira a sangue. Ele tem cheiro de sangue. Vocês estão entendendo? Ah, sim, eu fiquei em dúvida, né? O dativo, o que era o dativo? O que ficava no dativo? O que ficou no dativo foi o sujeito, né? O moi. O careskei, moi, né? Moi no grego moderno, como não tem mais o dativo, isso vai para o genitivo, fica muarece. Mas aqui ele ia para o dativo. Então, o careskei moi. Então, não me agrada este lugar não me agrada. Rutos rotopos, o careskei moi. Então, este lugar não me agrada, né? Eu não gosto deste lugar. Haimatos gar odzei, né? Ele tem cheiro, né, ele cheira a sangue, né? Rode de Caiópolis. Meden fobu o teknon efe. Issos hai erinies agamemnonoste kaites pankaku gynaikos eti kainun perifoitosin. Aí o alu blapsusise teknon. Elte dos moitenkeira ego soi regesomai. Kai hutos eipon toi paidi hostakista kato regesato. Então o Diciópolis ele diz: não, nada tema, ó criança, ó filho, Issos, talvez
Hierinias, as erinhas de Agamemnonos, as erinhas de Agamenon, tanto as erinhas de Agamenon quanto Caites Pancaco. Pancaco. Pancaco é ser todo mal, né? Todo mal. Como é que a gente traduz pancaco? Toda mal, Fúria? completamente Fúria? maléfica, completamente a maligna, a, não, a fúria são as erinias, erinias, são as fúrias ou as erinhas. A gente também diz erinhas. Talvez as erinhas, tanto de Agamenon quanto da sua esposa totalmente má, ainda Kainun, ainda agora perifoitossim, ainda vagueiam, né? À volta, ainda andam por aqui, ainda habitam por à volta, ainda vagam por aqui. Alu Blapossice, Tecnon, mas não, sei lá, não te martirize, não te abatas. Blapsossim. O que é, como é que vocês traduziriam esse blapsosice? Blapsosice. Não te abatas, ó criança. Eu te, venha, dosmoten queira, me dá a mão. Ego, eu te guiarei, né? Ego soi regessomai. Eu te guiarei. Não, na verdade aqui ele Blapsus, ele deu, eu tô vendo aqui no material do professor que ele deu como futuro. Então, na verdade, não te abata. Fora que também é terceira pessoa. Então ele está falando delas. Então não é não te abatas. Elas não vão te machucar. Elas não vão te acertar. Fazer, fazer mal, alguma coisa assim? Isso, elas não vão te acertar nas erinhas, né? Mas elas não vão te acertar, criança. Elas não vão te machucar, criança. Venha, me dê a mão, eu te guiarei. E assim, dizendo, né? Rutos eipon, tos paidi, rostak staccato regessato. E assim, né? Dizendo, né? Ele guia, né? O menino para baixo o mais rápido possível, né? Então, na verdade, eles não passaram a noite na muralha. Que o Felipe ficou com medo. Porque parecia um lugar assombrado, né? Tudo bem, gente? Sim. Tranquilo, né? Então, a gente acho que vamos ficar por aqui por hoje, né? Dei uma olhadinha, né, no capítulo 20, né? Temos alguma fala, vai aparecer o verbo deiknimi, né? A conjugação, que é um verbo mostrar. Tinha um trechinho aqui de Heráclito para dar uma olhada. Que deixa eu ver se a gente consegue ler. Vocês querem dar uma lida nesse trechinho? É rapidinho, né? Rubin Cre. Quem gostaria de ler? Rubin Cre, Sbenunai, Malon e Purkayan. Purkayan. Tem alguma palavra dessa que vocês já conseguem ler? Para mim, a palavra que é mais transparente é hybrid. Isso. Hybris é pecado? Não, hybris a gente normalmente traduz como isso, desmedida ou arrogância, né? Normalmente é quando você é uma pessoa boa, mas
em algum aspecto, né? Por exemplo, você é um herói, né? Mas você, na verdade, não pode se orgulhar muito disso, porque da sua própria força vem a sua destruição, a ofensa aos deuses também. Então, esse cré aqui normalmente é necessário, né? É necessário, né? Aí, o que? Sbenunai, eu tô vendo aqui como no sentido de extinguir, extinguir. Então, é assim, diz assim, então é necessário, né, extinguir a desmedida, né, a arrogância, né, porque você botou a hibris, extinguir a hibris, mas Malon é uma coisa assim de comparação. Malon é mais do que, Malon é para fazer mais do que. É preciso, então é necessário extinguir a arrogância, a hibris, mais do que a Purkayan. Purkayan, ele está dando aqui uma palavra em inglês que eu não sei. O que é Purkayan, gente? Pesquisa aí, Purkayan. Porque aqui ele está dando como alguma coisa com conflagração. O que é conflagração, gente? E Purkayan tá parecendo assim como uma coisa derivada de fogo. O que é? Porque conflagração tem essa ideia de fogo, né? Alguma coisa assim, né? Mas o que é que seria Pirkayan ou Pirkayá? Porque parece assim, acender fogo. Talvez assim, talvez seja assim, tipo, olha, é necessário extinguir o orgulho em vez de irar-se. Talvez fosse isso, né? No sentido de uma chama, né? Como é que a gente poderia dizer assim? Uma chama, né? Acender um fogo, né? Dentro de si. Não, é uma fúria. Mas talvez fosse isso, né? É melhor você apagar o orgulho do que você apagar uma pira funerária, né? Talvez seja isso, né? A ideia. Ou um incêndio, né? Pode ser que seja um incêndio, né? Então, talvez seja isso. É melhor você você extinguir o orgulho do que um incêndio, do que uma fúria, uma pira funerária, né? É para ser um trocadilho, né? Alguma coisa assim, tipo, é melhor assim apagar, né? Apagar o orgulho do que um incêndio, apagar o orgulho do que sim, sim, sim. E são frases assim que trechos que acaba valendo para várias coisas, né? Mas eu tô vendo que Pirkayan é isso mesmo, tem a ver com essa ideia de acender o fogo, né? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode ver aqui nesse capítulo. Deknumi, aqui as tabelas de Deknumi, né? Interessante vocês deem uma olhada. É um verbo em mi que é interessante. Deixa eu ver aqui o que mais tinha aqui. Se tinha algum outro ponto gramatical. Não, aqui ele está falando da guerra entre Esparta e Atenas, melhor, das alianças. Deixa eu ver se tinha mais algum trecho de grego original antes do final dessa parte. Não, aí já começava já o outro capítulo. Então a gente, na semana que vem, a gente vai ver esse a outra parte do 20, viu, gente? E aí devo pedir para vocês, com uma segunda avaliação, que vocês tentem fazer os exercícios
do capítulo 16 e 17 e mandar para mim. Acho que eu vou fazer uma atividade lá no Google Sala de Aula para pedindo, né, essas atividades do 16 e do 17 como uma segunda avaliação. Eu agradeço por vocês terem participado hoje e tchau. Tchau, professor. Boa semana para todos. Boa semana. Bom final de semana para todos. Boa final de semana para todos.